Sejam bem-vindos, amigos e amigas do podcast do Meio Campo, edição especial número 191. Não foi fácil, nós tivemos que aguentar 1h30 do Kevin Hart, do carisma do Rio Ferdinand, o puxa-saco do Gianni Infantino, mas finalmente nós temos os grupos da Copa do Mundo de 2026. Teoricamente, a Copa do Mundo começa quando as eliminatórias começam, mas oficialmente esse é o momento em que a Copa do Mundo toma forma, porque a gente já sabe quais vão ser os jogos, quem vai estrear contra quem e quais podem ser até os cruzamentos do mata-mata. Por exemplo, na África do Sul, a África do Sul começou a Copa do Mundo contra o México. E essa Copa vai começar no México, com o México contra a África do Sul. Esse vai ser o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 e eu vou ser sincero, demorou pelo menos uns 45 minutos para a cerimônia perceber que os Estados Unidos não é o único país que vai sediar a Copa do Mundo. Tem outros dois também, o México e o Canadá. E estavam lá no palco sorteando, junto com o Trump, que recebeu um Nobel da Paz Pocket, né? Que o Infantino inventou para puxar um pouquinho mais o saco dele. Teve tudo isso, mas finalmente as bolinhas rodaram e a gente descobriu quais são os confrontos da Copa do Mundo. O Brasil caiu no grupo com Marrocos, Haiti e Escócia. Sua primeira impressão sobre esse grupo, qual que foi, Lobo? Salve Bonsa, salve Stein, todos os nossos amigos, amigas aqui presentes. Bom, a princípio um grupo bem razoável para o Brasil, bem tranquilo eu diria até. Marrocos é uma seleção difícil, é uma seleção africana das melhores, mas Haiti é uma seleção bem fraca e a Escócia, entre as europeias, eu acho que é uma seleção bem acessível para o Brasil também, apesar da Escócia ter o encanto do McTominay e a mística escocesa, mas acho que é um grupo bem acessível. Tem uma cara de 98, né? Dois adversários de 98. Não dava para ser o grupo de 98, porque, enfim, a Noruega não poderia cair no mesmo... e Noruega e Marrocos estavam no mesmo pote. Mas tem uma carinha de 98, né? O Brasil estreou em 98 contra a Escócia, depois fez o gol, teve o jogo contra a Marrocos, foi o jogo do primeiro gol do Ronaldo em Copas do Mundo, né? Então tem aí uma certa nostalgia. Como toda Copa, a gente vai lembrar de vários Sempre confrontos que já aconteceram, né, em Copas do Mundo. E o Brasil é pródigo nisso, né? O Brasil não gosta de criatividade em fase de grupos. Teve um momento em que a Escócia poderia cair no grupo do Brasil, caiu a Noruega poderia cair no grupo do Brasil, caiu a Escócia. Teve um momento que poderia cair a Itália no grupo do Brasil, caso a Itália passe pela repescagem. E caiu a Haiti, então realmente ficou de bom tamanho. Boa tarde, Stein. Dos outros grupos, qual que te chamou mais a atenção? Um dos outros grupos, eu estava pensando em falar justamente do Brasil, só dar um toque que eu Bom, ia fica à falar do vontade, Brasil então. também. Da Escócia é importante a gente salientar que não é só 98, né? Brasil e Escócia, dos confrontos que a gente vai ter nessa Copa do Mundo já definidos, é o que mais aconteceu pela primeira vez em 74, de novo em 82, 90 e 98. Então são velhos conhecidos, né? Assim, um jogo recorrente. E o Brasil e Haiti eu acho que vai ser bastante interessante, né? Porque vale a gente lembrar que o Haiti é um país que, quando não estava na Copa do Mundo e desde 74 não disputava, torcia muito pelo Brasil, né? Tem toda a relação criada naquele jogo, né? O chamado Jogo da Paz, que tem outros pontos questionáveis, mas enfim, é um jogo que fortaleceu essa relação de Brasil com Haiti. Em 2018, a comoção era tamanha que no horário de Brasil e Bélgica, o governo do Haiti tentou passar a perna na população. Isso iniciou uma revolta pública no país, né? A gente acabou contando essa história no antigo site. E o Haiti, além de ter essa relação especial com o Brasil, até acho que é um time pro nível da CONCACAF, uma equipe que pode ser competitiva, né? Vamos lembrar que o Haiti eliminou no grupo das eliminatórias Costa Rica e Honduras, era um grupo difícil com dois adversários mais tradicionais, o Haiti acabou prevalecendo, e o Haiti tem uma comunidade relativamente grande, né, de uma diáspora relativamente grande nos Estados Unidos, então é possível também que tenha uma presença grande de torcedores haitianos nas arquibancadas, né, ficou bastante interessado por isso. Dos outros grupos, só alguns destaques. O grupo E eu achei que foi uma configuração interessante, embora Curaçao seja um estreante,
mas Alemanha, Costa do Marfim e Equador, eu acho que pode ser um grupo um pouquinho difícil até para a Alemanha, né? Tem essa questão do complicador, enfim, um reencontro também em relação ao Equador, pensando na Copa de 2006, é uma chave que pode ser difícil. O grupo G não está tão nivelado por cima, mas acho que é um dos mais abertos, né? Com Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Eu acho que qualquer um aí pode buscar a classificação, até um pouco parecido com o grupo da Bélgica na Copa passada, que também era bastante aberto, né? E essa Bélgica, em relação à Copa passada, eu acho que está ainda mais fraca, então vejo uma abertura nisso. O grupo H tem um Espanha e Uruguai que é bem interessante, né? Pensando no peso dos times, na tradição, para mim particularmente, porque eu nasci num dia de Espanha e Uruguai na Copa de 90, então é o primeiro reencontro desde então. Mas assim, em nível de disputa, em nível de tá um grupo mais travado em relação a quem vai classificar, eu ficaria mesmo com o grupo I da França, com o excelente reencontro com o Senegal, com a Noruega também na chave, né, que promete também um embate bastante difícil, aí só nisso já complica bastante a chave, e uma equipe que a gente ainda vai esperar, né, que vai vir do playoff intercontinental para saber se vai ser Bolívia, Suriname ou Iraque, mas é uma chave com 3 times de peso, né? Por enquanto é um sorteio um pouco estranho, pensando nisso das seleções da Europa, né, que não estão definidas ainda, a gente não consegue dizer exatamente quem está em qual grupo, então fica essa abertura, né? Muito provavelmente o time mais cascudo vai estar no grupo F, que é o grupo de Holanda, Japão e Tunísia, que vai vir talvez Suécia, talvez Ucrânia, talvez Polônia, talvez Albânia. Então a gente vai ter um pouco mais de peso nessa chave também, mas é algo que eu fiquei pensando ao longo do sorteio, né? Um sorteio com 12 grupos, com 12 seleções, ele abre o leque e você tem um desnível maior entre os times dentro dos próprios potes, né? Assim, próprio pote de cabeças de chave, você tinha times que estão muito bem, ou você poderia ter uma abertura maior pegando um dos cabeças de chave, ou a própria Bélgica, que não está na melhor fase. O pote 2 também, que o Brasil acho que pegou uma carne de pescoço com o Marrocos, dentre todas as possíveis, também tinha essa variação de adversário, né? Acho que para o Brasil, não sei se necessariamente foi o mais fácil, pensando nos potenciais adversários, nas potenciais combinações dentro dessas travas. Mas é um grupo acessível e acho que na maioria, sim, tá um cenário amplo e acessível, porque a gente tem essa multiplicidade de seleções, né? Com 48 seleções, você abre muito pouco dentro dos grupos. Bom, Sam, Manda ver. não, só para passar um serviço aqui, que acho que as pessoas estão sempre interessadas sobre o grupo do Brasil, né? O Brasil estreia dia 13 de junho contra Marrocos no Gillette Stadium, Foxborough. O Brasil vai jogar em Boston, que é talvez a cidade com mais brasileiros nos Estados Unidos, né? Boston ali, a região de Boston, tem muitos brasileiros ali morando. Tem na Flórida também muitos brasileiros, mas Boston é um centro de muita imigração brasileira. Depois o Brasil joga no dia 19 de junho contra o Haiti, no Lincoln Financial Field na Filadélfia. Ainda tá... Na verdade, ainda tem uma definição que vai acontecer no sábado, né? A estreia pode ser em Boston ou lá no MetLife em Nova York, Nova Jersey no caso, né? Mas enfim, a sede é Nova York. Segundo jogo, Lincoln Field na Filadélfia ou Foxborough em Boston. E no último, dia 24, contra a Escócia. Aí pode ser no Hard Rock Stadium em Miami, outro lugar que tem muito brasileiro. Ou no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Aí não tem tantos brasileiros, mas tem bastante imigrante por lá. Então, só para dar uma noção do que pode, a gente vai saber no sábado. A FIFA vai divulgar exatamente os locais, né? De acordo com a tabela, até porque provavelmente a gente deve ver os jogos do Brasil em horários da noite, né? Os times sul-americanos, muito provavelmente, a maior parte dos jogos, quando possível, eles vão colocar nos horários, nos encaixes da noite, né? Para facilitar para a TV, assim como os europeus devem ficar nos primeiros horários, a depender da sede, né? Então, vamos ver como vai ser, mas só para dar esse panorama do Grupo do Brasil que as pessoas sempre têm curiosidade.
Rafael Montanaro está aqui com a gente, 100 pessoas estão aqui com a gente ao vivo na live do Meio Campo. O Fer Chavante também reclamando da demora do sorteio. O Matheus Cremonese lembrando um comentário do Jean Odd no Twitter, que eu achei realmente muito interessante e com o qual eu concordo. Cecília Madeira também por aqui. Igor Valino disse que o show do Village... Teve show do Village People também? Eles fizeram até isso para puxar o saco do grande líder? Teve. Aqui, as TVs meio que abandonaram depois que ainda acabou bem, o sorteio. O Pedro dando aqui boa tarde. O Guilherme Dornelles, cadê meus consagrados? Estamos aqui. O R Mestre acha que o Brasil vai fazer 9 pontos nesse grupo. Antônio Filho esperando a nossa análise desse sorteio. Então vamos para ela, né? Vamos fazer aqui um grupo a grupo dos 12 grupos. Lembrando que são 48 seleções, passam os 2 primeiros colocados de cada uma e os 8 primeiros colocados, né? Então, você tem que realmente querer não se classificar para os playoffs da Copa do Mundo com esse formato. Só os últimos colocados e os 4 piores. O primeiro grupo, o grupo A, como eu disse, vai abrir a Copa do Mundo na Cidade do México, no Estádio Azteca, com México e África do Sul no dia 11 de junho. Além dessas 2 seleções, também tem a Coreia do Sul e o vencedor do caminho D das eliminatórias europeias, da repescagem das eliminatórias europeias, República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia. O que vocês acharam desse grupo? É um grupo... acho que se for a Dinamarca que chegar, acho que dá uma cara um pouco mais equilibrada. Embora, enfim, vai depender de qualquer forma, não é um grupo dos mais fortes, né? Nenhum desses times vive seu melhor momento. Mas acho que vai ser um grupo interessante justamente por isso, porque é um grupo mais aberto, né? Então, eu tenho curiosidade para saber quem que vai chegar desse playoff europeu, né? Da repescagem europeia. Mas acho que tem... Dos que estão aí, México, África do Sul e Coreia do Sul, acho que é bem aberto. Todos eles têm chances de chegar à segunda fase. Claro que o México jogando em casa vai ter uma pressão. O México fez as suas melhores campanhas na história jogando em casa. Mas acho que é um grupo bem equilibrado. E para o México poderia ser certamente muito pior. Eu fiquei pensando em relação ao grupo de 2010, né? Pelo óbvio reencontro de México e África do Sul, porque aquele grupo, no fim, acabou dando uma equilibrada, né? Pensando que o sorteio trouxe França e Uruguai, embora a França tenha feito o que fez na Copa de 2010, né? Um grande papelão, mas dessa vez acho que não ficou mais aberto ainda, né? Se a gente pensar assim nesse reequilíbrio de forças com os outros times. México e Coreia do Sul têm um histórico razoável também em Copas do Mundo, né? Se enfrentaram em 98 e em 2018. Se a Dinamarca entrar, já enfrentou a África do Sul. O México, em Copas passadas, pegou Irlanda e Tchecoslováquia, né? Então a gente tem essas possibilidades de reencontro. E acho que a curiosidade fica, sobretudo, para como o México vai corresponder, né? Porque o México, se a gente olhar no papel, assim, os jogadores à disposição, eu, sinceramente, assim, com 35 anos de vida, não vi uma seleção mexicana tão fraca em termos de nomes, e isso corresponde a uma crise escancarada nos últimos anos, né? A própria participação na Copa de 2022 teve aquém da tradição do México, porém o México contratou um treinador muito bom, teve problemas, né, nos últimos tempos até para conseguir acertar com seu treinador. Você trazer de volta o Javier Aguirre é ter um técnico que tem uma bagagem excepcional, tanto na própria seleção quanto em clubes, em alto nível na Europa. Então é um time que eu acho que pode se tornar mais competitivo e ganhar cancha num período crucial, né? Mesmo tendo esse México uma defasagem em relação a referências, a talentos e a tudo isso. As outras 2 equipes definidas são mais abertas, né? A Coreia do Sul a gente viu enfrentar o Brasil, ainda tem grandes lideranças que não estão necessariamente no melhor momento das suas carreiras, né? Pensando em Son, em Kim, enfim, outros jogadores, e também não é, acho que, o melhor momento da Coreia do Sul como um todo, pensando até em participações passadas em Copas do Mundo, né? Tinha mais expectativa e a campanha nas eliminatórias também deixou a desejar nesse sentido. É um time que precisa melhorar.
E a África do Sul tem um embalo pelo retorno à Copa do Mundo, né, pela primeira vez desde 2010 e classificado em campo pela primeira vez desde 2002. Tem um time que é talentoso, mas é um time concentrado sobretudo no campeonato sul-africano, né? E assim, o trabalho, sobretudo do Mamelodi Sundowns, ele ajuda a impulsionar a seleção. Também o Orlando Pirates tem vários jogadores e é um ciclo positivo, né? Tanto pela classificação à Copa do Mundo como pela participação recente na Copa Africana passada, chegando nas semifinais. Então, uma equipe que eu acho que pode até representar melhor do que representou em 2010, quando era anfitriã. E aí fica a expectativa por esse europeu que talvez chegue até como favorito, embora os times que venham da repescagem, né? A gente sabe como deixaram a desejar nessa campanha das eliminatórias no geral, e a Dinamarca é a mais forte nessa repescagem, mas é uma Dinamarca que não está transmitindo confiança também, né? E até pelo papelão que fez na Copa de 2022, assim como República Tcheca longe de inspirar muita confiança, a Irlanda está empolgada, acho que por momento, assim, por aquilo que aconteceu na data FIFA passada, a Irlanda chega até mais forte, a Macedônia do Norte é uma franco-atiradora, e aí acho que a gente vai ter uma ponderação melhor de forças desse grupo, que de fato é bem equilibrado. Não é... Acontece às vezes, né, quando o país cede a cabeça de chave, embora o México não seja, né, um cabeça de chave aleatório, né, tipo, que está disputando a Copa pela primeira vez, nem nada disso. Eu tenho essa mesma preocupação em relação à Dinamarca, né, que teve momentos em que chegou em grandes competições com embalada, com bastante esperança, né? Mas esse último ciclo, acho que desde da Eurocopa 2024, não tem sido bom para a Dinamarca, que é isso, né? A seleção talvez de maior peso aí que pode cair nesse grupo. A Irlanda tem esse embalo, tem um sistema defensivo muito forte, pode complicar alguns jogos, mas acho que acabou ficando mesmo de bom tamanho para o México, que era o que ele estava precisando, né? Também os últimos anos do México não foram dos melhores. Agora, eu estava até falando aqui com o Lobo antes de começar, eu não sei se é super frequente quanto eu acho que mas quando cai, né, uma das seleções grandes, tipo a Itália, fora das cabeças de chave, eu tenho a sensação de que sempre o grupo abre, né? Ou com bastante frequência você tem essa configuração que, nesse caso, seria Canadá, Catar, Suíça e aí o vencedor do caminho A, que será Gales ou Bósnia, Itália ou Irlanda do Norte. Claro, a Itália ainda não se classificou, o histórico mostra que não está nada garantido, mas se a Itália cair nesse grupo, eu acho também que poderia ter sido pior. O próprio Canadá não me parece tão bem quanto quando chegou, né, na Copa do Mundo de 2022. Você tem o Catar, que vem desse trabalho aí que ele próprio tinha feito para a Copa do Mundo de 2022, né, para não fazer feio na sua Copa do Mundo em casa. Não fez feio, mas também não fez nada demais. E aí você tem uma Suíça que também vem, né, numa troca de gerações, né, jogadores como Ricardo Rodrigues, Chaka, Shaqiri, ou estão fora da seleção já, ou já estão bastante envelhecidos. A Itália, se conseguir classificar, chegar a esse grupo da Copa, já passa a ter boa chance, porque é um grupo bastante acessível, considerando que a Itália tem uma capacidade ali que ainda não conseguiu mostrar plenamente, né? Mas acho que a Suíça tem uma grande chance, me parece a seleção mais pronta, uma seleção mais sólida, tem sido consistente nas últimas... Enfrentou o Brasil no grupo nas últimas 2 Copas, né? O Brasil teve adversários repetidos, como você falou, é uma coisa muito constante do Brasil, né? E também acho que o Canadá não está num grande momento. O Catar é uma seleção que não me passa muita confiança que pode fazer alguma coisa diferente, embora tenha ali um trabalho para melhorar o futebol do Catar e tudo mais, mas nas eliminatórias a gente sabe, a gente chegou a falar aqui, jogou em casa na fase de repescagem ali asiática, então facilitou um pouco, mas
Acho que é interessante. Para o Canadá é um grupo interessante, poderia ser bem pior, né? O Canadá é uma seleção que acho que tem condição de chegar na segunda fase, acho que é o objetivo. Mas também não dá para pensar muito mais do que isso nesse momento. Então, acho que a Suíça é a seleção que aparece mais forte, inclusive se a Itália estiver, porque a Suíça, vamos lembrar que na última eliminatória a Suíça deixou a Itália para trás, né? Foi a Suíça para a Copa e deixou a Itália para a repescagem, né? Então, é uma seleção que, embora não seja brilhante, mas é uma seleção boa e longe de ser a Suíça de 2006, né? Que ficou famosa só da retranca e tal. A gente já sabe disso, já falou disso várias vezes também. Mas acho que é a seleção mais forte. Claro, a Itália, para a Copa seria ótimo, porque uma Copa nos Estados Unidos, né? E tudo mais. A gente lembra como foi em 94. Tinha muito oba-oba em cima da Itália por causa da imigração também. Mas acho que vai ser interessante. Vai ser um grupo que talvez a Itália fique com cara de cabeça de chave, mesmo sem ser, né? A Suíça eu gostei bastante do ciclo dela. Acho que foi um ciclo bem consistente. E é uma Suíça que, se em Copas do Mundo o grande impacto nas últimas edições foram os duelos com a Sérvia, né? Em Eurocopas a Suíça tem competido bem. Acho que essa chave aberta pode até dar um empurrãozinho a mais para a Suíça, quem sabe chegar um pouco mais longe também, né? Conseguir se consolidar nesse Mundial pode ser uma boa para a Suíça. O Canadá a gente não tem muito parâmetro, né? Eu acho que isso que pesa, porque em 2018, em 2022 tinha toda a empolgação da classificação para a Copa, porque foi uma campanha de fato muito boa nas eliminatórias. Dessa vez a gente tem que olhar mais para amistoso, que não serve para muita coisa, e para as competições regionais, né? Se por um lado o Canadá não fez nada de muito brilhante pensando em Copa Ouro, em Liga das Nações da CONCACAF, por outro foi semifinalista na Copa América, então isso talvez ajude um pouco, né? Foi uma campanha na Copa América que vale lembrar que o Canadá eliminou na fase de grupos Chile e Peru, que são dois sul-americanos em péssima fase, e depois passou pela Venezuela nas quartas de final, mas ainda assim, né? Acho que o Canadá falta um pouco mais de parâmetros, é uma geração envelhecida, né? Não é que conseguiu amadurecer em relação ao time que disputou a Copa de 2022, e ainda tem dúvidas, né? O próprio ciclo do Alphonso Davies com tantas lesões foi muito acidentado, e o Catar é uma seleção que nas eliminatórias fez uma campanha daquelas que a gente pode considerar, né, a classificação culposa do Catar, porque foi uma campanha bem esburacada, assim, bem problemática. Acho que as eliminatórias asiáticas têm isso, né? Vários times se classificaram longe de convencer. A gente já citou a Coreia do Sul, o Catar é mais uma. É uma equipe que acaba se transformando um pouco na Copa da Ásia, né, com 2 títulos em sequência, mas na Copa do Mundo, assim, pela maneira como ficou devendo dentro de casa em 2022, ainda que seja uma experiência adquirida, né, para seguir em frente rumo a 2026, ainda fica essa ponta grande de desconfiança. A gente já falou bastante, né, do grupo do Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, né? O Marrocos foi uma das grandes sensações da última Copa do Mundo, semifinalista, tem um time muito forte, é uma das equipes mais fortes da África. É por isso que a gente projeta, né, Marrocos como um principal adversário do Brasil nesse grupo. A gente já falou, o mencionou o Haiti, né, como se classificou em um grupo com Costa Rica e Honduras, né, duas seleções mais tradicionais, mas vem, né, de uma confederação mais fraca e pode ser que seja aí o adversário mais tranquilo para o Brasil, além de toda a questão simbólica do Brasil enfrentar o Haiti. E a Escócia vem de uma eliminação épica, né, de um ciclo, até mais do que um ciclo, né, de um trabalho todo do Steve Clarke, em que a Escócia foi altamente competitiva várias vezes, né? Nem sempre, mas várias vezes. E tem alguns jogadores muito interessantes, McTominay, Robertson e John McGinn e alguns outros que podem também torná-la uma adversária difícil. Sobre Marrocos, vale a gente fazer a comparação, né? Olhar um pouco em relação ao time da Copa de 2022. Certos protagonistas mudaram, né? Alguns jogadores importantes em 2022, por exemplo, o Ziyech, que era uma referência técnica muito clara no setor ofensivo. Mas a seleção marroquina, protagonistas também, acho que ganharam mais espaço, né? Se a gente pensar no próprio Hakimi aí como
o grande expoente do futebol africano, né? Eleito o melhor jogador do continente e caras importantes em clubes grandes. E é uma seleção que ela conseguiu se renovar, conseguiu trazer jogadores jovens, inclusive atraindo jogadores de outras nacionalidades que poderiam defender, nascidos em outros países que poderiam defender a seleção de Marrocos. E é um time que hoje eu vejo ele até com mais opções de banco, com mais opções no setor ofensivo, sobretudo, para fazer essa rotação. Então, é difícil, né, imaginar que vá repetir um milagre como foi o que aconteceu na Copa de 2022, né? Não um milagre, mas uma campanha tão boa, passando por Portugal, Espanha, enfim, passando muito bem num grupo que era equilibrado, que era difícil, mas é uma seleção de Marrocos que a gente pode até olhar como mais qualificada, né? E tem uma sequência de trabalho também do Walid Regragui, que assumiu às pressas, né, às vésperas da Copa de 2022 e agora teve um ciclo completo para levar o time em frente. Então é uma seleção que tende a ser muito chata de se enfrentar. Quanto à Escócia, o que eu tenho curiosidade agora sobre a Escócia é como ela vai se portar na fase decisiva da Copa do Mundo, porque a Escócia vem de 2 classificações para a Eurocopa, mas não foi bem na fase de grupos, né? Foram 2 campanhas em 2020 e 2024 que terminaram sem vitórias da Escócia, mas é um time que, em campanhas de eliminatórias nos últimos tempos, ele parece ter aprendido a jogar jogos grandes, né? E essa classificação contra a Dinamarca, algo que eu falei em outro programa, eu acho que é uma das maiores classificações da história das Copas do Mundo, né? Um dos maiores jogos das eliminatórias da história por tudo que aconteceu. Então é uma seleção que acho que pode ter criado casca e talvez ser um pouquinho mais chata para o Brasil do que se a gente for comparar com o Euro de 2020 e 2024. Sobre o Haiti, uma lembrança acho que muito cara também que fica é o jogo da Copa América, né, de 2016, que o Brasil passou por cima do Haiti, né, enfiou uma goleada, mas o Haiti cresceu muito nos últimos anos, e cresceu muito aproveitando os filhos da diáspora, né? Tanto jogadores nascidos, sobretudo, na França, mas também gente dos Estados Unidos, do Canadá, né? A gente precisa lembrar que tem comunidades haitianas muito importantes nesses países, inclusive ajudando as seleções dos Estados Unidos e do Canadá, né? Altidore, Jonathan David, esses caras todos têm raízes haitianas, e a seleção do Haiti cresceu nesses últimos tempos, né? Se qualificou nesses últimos tempos, nesses últimos 10 anos, pegando a participação na Copa América de 2016, e aí tem como destaques principalmente 2 jogadores na defesa, né, o Plácido goleiro e o AD, e no ataque o Nazon e o Pierrot, que são 2 atacantes também com experiência na Europa, em competições continentais por lá. São jogadores que podem ser chatos de se enfrentar, porque o Haiti fez um trabalho muito bom nas eliminatórias, né? Honduras é uma seleção que estava tentando recuperar um pouco o seu momento, a Costa Rica já está no ocaso da sua geração de ouro, né? E na Copa passada já estava muito dependente do Keylor Navas. Agora, assim, do nada reapareceram Joel Campbell e Celso Borges na última convocação, não estava merecendo, mas o Haiti fez uma campanha muito boa pensando nisso, né? Pensando na capacidade dos adversários e até na impossibilidade de atuar em casa por conta das questões internas de segurança, né? O Haiti acabou mandando, por exemplo, a reta final de classificação em Curaçao. Então é uma seleção que soube corresponder nessas condições adversas, e tenho curiosidade até por ambiente de torcida, o que pode ser contra o Brasil, porque vai ser uma ocasião especial, né? Como falei, pela comunidade haitiana e pelo histórico da relação dos haitianos torcendo para o Brasil em Copas do Mundo. Só para. Acho que tem bastante coisa interessante. Também acho que. Eu acho o grupo acessível do Brasil, é um grupo interessante, mas não é uma moleza, né? Assim, não é. O grupo do Brasil certamente poderia ser mais fácil do que isso. Mas considerando como a Copa cresceu, eu acho importante para o Brasil ter um desafio que seja razoável, pelo menos, né? Para ter. Até para já colocar o time num nível de atenção maior e tudo mais. É claro que não é. Mata-mata é bem diferente, as coisas mudam muito. Mas acho que tanto Marrocos e Escócia, especialmente,
oferecem tipos de jogo que o Brasil vai precisar de armas diferentes em cada um, né? E acho que vai ser importante ter essa variação. O Brasil tem tentado buscar um pouco essa variação. Historicamente, o Brasil tem dificuldade contra as seleções mais fechadas. Isso a gente sempre fala bastante sobre como o Brasil gosta de jogar em transição. E isso não é uma característica isolada, né? Muitas vezes o Brasil são exceções os times do Brasil que não gostam da transição ofensiva, né? De fazer jogo em velocidade. Até porque a nossa característica de jogadores, a gente tem muitos pontas, né? Tem sido assim já há bastante tempo. Então o Brasil gosta muito de transição rápida. Muito provavelmente consiga fazer isso mais contra Marrocos do que contra a Escócia, mas contra Marrocos vai ter um outro desafio ofensivo, aliás, defensivo, porque Marrocos oferece muitos perigos ali, né? É um time que consegue controlar mais a bola, é um time que consegue ter armas pelos lados do campo, né? Então, eu acho que é importante o nível de desafio e os tipos de desafio vão ser bons para o Brasil. Eu acho que o Brasil pegou assim, na escala do grupo mais difícil que poderia pegar e do menos difícil que poderia pegar, acho que tá mais ou menos no meio mesmo, talvez um pouquinho mais pro fácil, porque ele pegou, acho que um dos adversários mais difíceis do grupo do pote 2, que poderia pegar, um dos 3 ou 4 adversários mais difíceis, e pegou um dos 4 ou 5 adversários mais fáceis que poderia pegar do pote 3. E no pote 4 também poderia ter sido bem pior do que foi, né? Então, acho que na média tá mais ou menos por aí, e acho também que, como o nosso amigo Diego Salgado, que trabalhou com a gente durante 15 minutos, lembrou, o Brasil também esteve no grupo C em 2002, assim como em 70 e 62. Então o título está garantido, até porque a Argentina e França, as últimas 2 campeões, também saíram do grupo C. Esse é o tipo de estatística que o Diego Salgado adora. Grupo D, Estados Unidos, esse sim, né, gente? Assim, para os Estados Unidos não ficou muito ruim, não, né? Os Estados Unidos vai pegar a Austrália, o Paraguai e o vencedor do caminho C da repescagem da Copa do Mundo. Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Romênia. A Turquia tem crescido bastante no pré-Copa do Mundo e pode ser um adversário bem difícil, né? E aí tem a Austrália e o Paraguai. Mas acho que assim, dentro do que poderia ser, né, esse grupo, não sei se foi o mais complicado. A Turquia é a seleção de todas que estão na repescagem da Europa, é a que mais me agrada, e eu até vi gente destacando muito que a Dinamarca é a mais favorita dentro da sua chave. Eu acho que a Turquia é a mais favorita porque tem qualidade técnica, vem numa crescente, é um time que pode corresponder e pode qualificar para cima esse grupo. Dos outros, o Paraguai vem de um ciclo muito bom, né, com o trabalho do Alfaro, enfim, conseguindo colocar ordem na seleção paraguaia como não se via há muito tempo. É um time que tem jogadores que a gente conhece de cor e salteado aqui do futebol brasileiro, mas também com alguns talentos pontuais, né? E acho que a seleção do Paraguai, até pensando em outras equipes do país em Copas do Mundo, ela tem uma qualidade técnica do meio para frente até maior do que a gente se acostumou a ver, né? Aquele Paraguai muito mais forte na defesa. Dessa vez tem alguns jogadores que podem bagunçar um pouco mais. A Austrália, como já vinha na Copa de 2022, é uma geração mais fraca mesmo, assim, nada comparado, por exemplo, com a Austrália de 2006. E esse foi um ciclo problemático, tanto que o Graham Arnold, que acho que superou as expectativas com o que fez em 2022, saiu do comando. Então é uma seleção que, para mim, é uma incógnita em relação ao que pode realmente fazer. Tem que encaixar um trabalho coletivo muito sólido, e os Estados Unidos também são incógnitas por conta daquilo que eu falei. A gente tem mais parâmetro de competições continentais e foi um ciclo também de altos e baixos dos Estados Unidos, né? Pensando que o Pochettino demorou para engrenar no trabalho, o time vinha de uma sequência de domínio em relação ao México que perdeu no cenário local, alguns jogadores em desenvolvimento, alguns jovens, eles não chegaram a estourar como eles davam indicação, se a gente comparar com o que os Estados Unidos fez na Copa de 2022. Então tem um pouco isso de como os Estados Unidos vai se portar nessa hora tão importante.
para ver o copo meio cheio, os amistosos recentes dos Estados Unidos foram muito bons, né? Sobretudo aí nas últimas 2, 3 datas FIFA. E entre os times que os Estados Unidos venceu estão exatamente Austrália e Paraguai, né? Então, você teve provas recentes de força dos Estados Unidos contra esses times, isso sem falar na goleada sobre o Uruguai, né? Que acho que é um resultado excepcional, pensando naquilo que a gente vinha de ciclo dos Estados Unidos, vinha de expectativas dos Estados Unidos. Então, tem todo esse fator. E aí, pensando em outras Copas, né, em histórico de Copas, o único jogo desse grupo que já aconteceu, né, pensando em Austrália, Paraguai e Estados Unidos, que são sorteados, foi nos Estados Unidos e Paraguai na Copa de 30, né? Então tem esse hiato todo. Agora a gente vai ter esse reencontro quase 100 anos depois. Para os Estados Unidos ficou ótimo mesmo. É um grupo. A Austrália já foi uma das seleções mais fortes da Ásia. Acho que historicamente continua sendo, mas esse time da Austrália realmente é sofrível. Não me anima em nada de assistir ou de ver os australianos. E o Paraguai é um time que se consolidou como um time forte na defesa, né? Nessa arrancada para a classificação, mas longe de ser um adversário difícil, como o Stein lembrou. Até teve confrontos de amistosos aí recentes. Então, para os Estados Unidos é importante, eu acho que é importante, inclusive, para tentar ficar em primeiro lugar, mas vai depender de a Turquia estar no grupo ou não, porque como também o Stein falou, a Turquia, se estiver nesse grupo, passa a ser favorita destacada do grupo pelo futebol que tem apresentado. É um time que tem muito talento individual, né? A gente tá falando do Arda Güler, que talvez seja o que tem mais brilhado ultimamente pelo Real Madrid, mas você tem o Çalhanoğlu, você tem muitos bons jogadores ali, inclusive atuando no próprio Campeonato Turco. Então, a Turquia, eu acho que seria a favorita desse grupo se ela chegar até aí. Mas para os Estados Unidos seria importante tentar terminar o mais alto possível, de preferência em primeiro, mas acho que ficou bom. Seja com a Turquia ou não, acho que os Estados Unidos tem boa chance de passar, e que para os Estados Unidos chegar até as quartas de final é um resultado excelente. Acho que é difícil pensar além disso para os Estados Unidos, a não ser que desse uma sorte monumental em confrontos. O time melhorou do trabalho do Pochettino mesmo, mas não dá para sonhar muito alto apesar disso. Acho que quartas de final seria mais do que bom, e oitavas de final é bem realista. Felipe Alves disse que no meio do rolê pareceu que ia nos pegar um grupo da morte. Mas teve uns momentos realmente que deu uma assustada. O Edu Martins, muito obrigado pela contribuição, Edu. Ele disse que se não for pelo menos semi, eu nem comemoro. Vamos ver os cruzamentos, né? O Brasil cruza nas oitavas de final, caso fique em primeiro lugar, né? Com o segundo colocado do grupo G, o grupo da Holanda. Pode ter aí um Brasil e Salah nos playoffs, não nos oitavos de final, né? Nos playoffs, agora 16 avos de final. Eu ainda vou ter que me acostumar com algumas coisas. O Fernando Amaral dizendo que com 8 terceiros colocados passando, praticamente acabou a graça de falar em grupo da morte. Matias Rodrigues Botelho, ele tá falando sobre alguma coisa, sobre 90% do grupo Cheguei tarde, mas lembrar que 90% do núcleo golpista se formou naquela aberração chamada MINUSTAH, falando sobre o Haiti, depois pós na intervenção do Rio de Janeiro, o Haiti infelizmente está ligado ao fascismo brasileiro. Gazola dizendo, passando para deixar aquele abraço, e a gente ainda está no primeiro terço dos grupos da Copa do Mundo de 2026, então vamos para o grupo C. E eu vou falar uma coisa, viu? É perfeitamente possível que o Equador complique bastante a vida da Alemanha nesse grupo, perto do que a gente viu recentemente, né? Principalmente, assim, é um Equador que ele, quando não exatamente surpreendeu, mas quando teve destaque em grandes competições, você até olhava para um elenco e não via tantos jogadores assim em clubes grandes da Europa, por exemplo. Dessa vez tem, né? Você tem Hincapié no Arsenal, você tem Caicedo no Chelsea, você tem Pacho no Paris Saint-Germain e outros, e jogadores também em clubes grandes do próprio Brasil, né? E é um elenco que
dessa minha caminhada aí, cobrindo Copas do Mundo, acho que é o mais qualificado que o Equador já trouxe. A Alemanha já teve momentos piores, certamente também já teve momentos melhores na sua história recente até, mas além dos dois tem Curaçao e Costa do Marfim. A Alemanha eu tenho um pouco de dúvidas, assim, porque foi um time que foi médico monstro, né? Teve uma Eurocopa muito boa, e aí esse ciclo das eliminatórias foi muito problemático, atuações fora de casa, sobretudo, horríveis, e aí o grande jogo foi justamente o que valeu a classificação contra a Eslováquia, né? Mas antes disso, a Alemanha, mesmo em vitórias, teve atuações muito ruins, em potencial, né? Se a gente olhar por elenco, eu acho que a Alemanha pode formar uma equipe competitiva, porque tem talento, né? Tem jogadores muito bons, sobretudo se a gente pensar em jovens ali na ligação, e a gente já tinha expectativas muito grandes com Wirtz e Musiala, né? O Musiala, quando voltar, agora com o Leonard Kahl fazendo o que está fazendo no Bayern de Munique, eu acho que é mais um jovem com potencial para aparecer nesse time. Tem o Voltemade no ataque, enfim, mas o Nagelsmann precisa encontrar ali um jeito mais eficiente de se disputar, né? Nessas eliminatórias, foi uma Alemanha, por vezes, que ela não conseguia construir o jogo a partir do campo defensivo, perdendo muitas bolas. É um aspecto que precisa melhorar para não repetir o que foi problema da Alemanha nas últimas duas Copas do Mundo. O Equador, sim, em 2022 a gente já via um trabalho bem promissor, né? E o Gustavo Alfaro, ele tem méritos naquele momento por dar espaço a muitos desses jovens. O Equador, ele cresceu, até achei que o time fosse ter problemas em relação à transição no comando técnico, e de início teve, né? E tanto que mudou de treinador durante o ciclo, mas o BKSS consegue fazer um trabalho muito bom com a equipe, e de fato é um time do Equador que ele é o mais confiável em Copas do Mundo, né? Em relação a onde os jogadores estão, ao que o time produziu nas eliminatórias, uma campanha que foi, tudo bem, pelo número de vagas, esperava-se uma campanha tranquila, mas até pela punição que o Equador iniciou a caminhada, foi um desempenho ótimo do Equador. A Costa do Marfim é outro time que acho que a gente precisa esperar um pouquinho para ver, porque foi uma campanha muito boa nas eliminatórias, e é uma Costa do Marfim que, afinal, ela vem do título da Copa Africana de Nações, mas numa campanha totalmente caótica, né? E com muitos problemas. É uma equipe que no papel ela é muito interessante, mas até acho que os jogadores, alguns dos destaques, né, algumas das lideranças desse time da Costa do Marfim, eles estavam em melhor momento durante a Copa Africana de Nações, pensando no âmbito dos clubes, do que agora chegando à Copa do Mundo, né? Então precisa ainda acertar um pouquinho os ponteiros para mostrar o que realmente pode fazer no Mundial. E Curaçao é o típico time que está na Copa do Mundo, é o grande lucro. Curaçao, até pensando ali nos paralelos com Suriname, eu via muita gente falando de Suriname na campanha das eliminatórias, mas Curaçao merecia mais destaque de fato, porque é um trabalho mais sólido, é um trabalho mais antigo, que vem captando há mais tempo jogadores com destaque na Europa, alguns jogadores com vivência, mas é um time que acho que está em condições de que, se conseguir arrancar um ponto desses adversários, ainda mais uma chave difícil como se configurou para Curaçao, vai estar saindo no lucro. A Costa do Marfim tem vários bons jogadores, né? E muitos, assim, que estão num papel secundário, seja em clubes de segundo ou terceiro escalão, ou em clubes de primeiro, mais um pouquinho abaixo, né? Não tem ali Drogba e Yaya Touré como tiveram em outros momentos. E de maneira alguma que esse ainda tem 28 anos. Isso tá errado, né? Não pode ser que ele... Ele joga 15 anos já, desde que ele saiu lá no Milan, Atalanta, e ele ainda tá com 28 anos, ainda tem mais uma passagem aí pela Europa, se ele quiser, Lobo. Ah, tem. Ainda tem. Acho que tem esse. Eu gosto muito desse grupo, viu, Bonsa? Do que a gente tá. Eu acho que é um grupo que tem. Eu acho que todos os jogos vão ser interessantes. Todos os jogos vão ser divertidos. É,
acho que todas, assim, mesmo Curaçao a gente já sabe, já falou enfim, da questão como eles trabalharam aí os jogadores com ascendência. Mas vai ser interessante porque todos eles têm boas condições. Eu tenho boas expectativas com o Equador, que nem sempre o Equador entrega na Copa do Mundo que a gente vê, né, nas eliminatórias, mas é uma seleção bem legal. E eu tenho boas expectativas da Costa do Marfim também. A Alemanha é isso, tem uma seleção com bons nomes, mas a gente viu como o ciclo foi confuso, teve bons momentos, maus momentos. Então eu fico um pouco nessa dúvida. Mas acho que é isso. A gente, pro grupo F, que a gente pode passar, que é um grupo bem forte, né? Que aí a gente pode falar um pouco, porque esse é um grupo que vai ser mais difícil de prever o que vai acontecer, né? Esse eu acho que tá, assim, completamente aberto. Inclusive na repescagem, né? Quando a gente ampliar para os 7 clubes, 7 seleções que podem fazer parte desse grupo, tá? Se você falar qualquer uma delas classificou, eu tô aceitando, né? Holanda, Japão, Tunísia e aí o vencedor do caminho B das eliminatórias europeias, que é Ucrânia e Suécia ou Polônia e Albânia. A Holanda tem conseguido fazer boas campanhas nas grandes competições, nas últimas 2, pelo menos fez, depois de ter passado 2 sem nem se classificar, né? É um time que tem sido muito regular, né? Principalmente nas 2 passagens do Coman, por exemplo, foi assim. Mas também é um time que sofre em jogos grandes, tem muita dificuldade de ganhar de seleções fortes, não ganha de uma campeã do mundo há anos, e tem um elenco também bastante homogêneo, mas que poucos desses jogadores também estão entre os melhores jogadores do mundo, né? Você tem talvez o Van Dijk, que é um dos melhores zagueiros do mundo, mas também está em queda. O De Jong, muito bom jogador. Se você fizer uma lista de 10 melhores volantes, primeiros volantes do mundo, provavelmente ele está lá. Eu não sei quantos outros jogadores holandeses entrariam nesse tipo de coisa. Então, a Holanda sendo cabeça de chave realmente abre essa possibilidade. E aí, além disso, você traz uma Tunísia, que geralmente é muito regular dentro do cenário africano, e um Japão que vem muito forte, né? Derrotou o Brasil em amistoso recente e tem um elenco cada vez mais qualificado. E aí, da repescagem, pode vir o Isaac, pode vir o Lewandowski, pode vir o Silvinho, pode vir a Ucrânia. Também são seleções que podem complicar bastante. A Holanda, eu sou mais bonzinho do que você analisando a Holanda, Bons. Eu acho que a gente pode olhar, obviamente, não é uma Holanda que tenha um grande craque como a gente se acostumou em Copas do Mundo, né? Porque a Holanda, sempre quando faz boas campanhas em Copas do Mundo, tem pelo menos uns 2, 3, 4 craques, assim, são times muito marcantes. Mas é uma Holanda que, mesmo tendo caras nota 8, né, pensando que o Van Dijk caiu um pouco de nível em relação ao que era antes, e essa temporada não está sendo nem de perto a mais confiável do Van Dijk, eu acho que é um time que tem muita regularidade, sobretudo se o Koeman conseguir acertar a defesa e o meio-campo, né? Porque aí você tem. Você citou o De Jong, mas acho que o meio-campo é até bem mais qualificado que o De Jong, né? Pensando que o Reinders está fazendo uma temporada excepcional no Manchester City, que o Gravenberch vinha num momento excelente no Liverpool, a própria defesa, né, tem muitos jogadores para ajudar a montar esse time, pensando em Van de Ven, em Dumfries, em De Ligt, tem muita gente à disposição. Então é um time da Holanda que eu acho que se ele conseguir se encaixar coletivamente, mesmo sem ter um Bergkamp da vida, sem ter um Robin da vida, sem ter um Cruyff, um Van Basten, enfim, podemos citar vários aqui, eu acho que é um time da Holanda que ele pode ser bem competente, assim, com um bom trabalho coletivo, pensando na junção das peças. O Japão, para mim, do ciclo, é a melhor seleção fora da Europa e da América do Sul. Acho que dá até para a gente discutir com Marrocos ou com outra africana porventura, mas para mim o Japão é a seleção que mais me agradou, assim, até pensando nos amistosos, né? Não que tenha conquistado a Copa da Ásia, mas nos amistosos produziu muito bem. É um time que também
amadureceu nesse ciclo, eu acho que ganhou mais recursos, né? E o Hajime Moriyasu é um treinador que ele consegue aproveitar muito bem o elenco, consegue muito bem extrair o melhor dos seus jogadores, a ajustar a formação do time conforme o adversário. E isso acho que é muito positivo para o Japão e até para o nível de talento que o time tem, porque é uma equipe que funciona coletivamente muito bem, mas também que tem jogadores capazes de decidir partidas, né? E o Brasil lidou muito bem com esse problema, quer dizer, não lidou bem com esse problema em amistoso recente. A Tunísia também, acho que o jogo contra o Brasil acaba sendo importante, né, para a gente olhar a Tunísia, e a Tunísia é uma seleção que, historicamente, se a gente olhar as grandes estrelas, não é uma seleção que se destaca no continente africano, mas é uma equipe muito constante, né, assim, participações de Copa do Mundo, em regularidade dentro de campo, e até a Copa de 2022 da Tunísia eu achei muito boa, pelo grupo que estava, conseguiu uma vitória importante, pelo nível do desafio. Eu acho que a Tunísia é um time que merece um pouco mais de carinho, até por vir numa campanha das eliminatórias em que não tomou um gol sequer, né? Assim, 0 gols sofridos. Isso é bastante impactante. E o europeu a gente ainda vai saber quem é, mas eu diria que é uma seleção que vai ter mais camisa do que necessariamente momento, quando a gente comparar com o Japão e com a Tunísia, sobretudo se vierem as duas mais pesadas por história, né? Polônia e Suécia, acho que vão ser seleções que elas vão ter mais camisa do que necessariamente fase recente para apresentar, embora, obviamente, quem se classificar vai ter uma grande estrela, né? Pensando nos nomes que a Suécia tem no ataque hoje em dia, no Lewandowski ainda onipresente na Polônia, o mesmo Ucrânia tem alguns talentos jovens, né, alguns jogadores bastante interessantes, uma Ucrânia que já vem de boas aparições recentes em cenário internacional, em crescimento, né, a própria Albânia, que também não tem grandes figuras, mas coletivamente tem trabalhado bem. Então é um grupo que eu acho que o time que vir da repescagem europeia vai ter uma badalação em cima, mas não sei se vai ser favorito para o grupo, não. Eu diria que até corre muitos riscos de terminar eliminado na 4ª colocação. Tava até pensando, Stein, será que essa é a Copa que o Japão chega melhor, assim, em termos de consistência, desempenho? Porque eu fiquei pensando das Copas que o Japão foi a partir de 98. Acho que o Japão nunca chegou pensando de cabeça, só sem olhar todos os resultados e tentar relembrar. Eu tenho a sensação que o Japão chega à Copa mais fortalecido do que todas as outras do que jogou, né? Chega bem consistente. Não sei até onde vai, é muito difícil a gente projetar isso, mas me parece um time muito mais seguro. E lembrando que nas 2 últimas Copas o Japão ficou assim, um pelinho de chegar nas quartas de final, né? E nas 2 podia ter pegado o Brasil. Tomou aquela virada inacreditável da Bélgica em 2018, né? Saiu ganhando de 2-0, tomou 3-2. E jogou melhor que a Croácia no primeiro tempo, toma o gol de empate, vai para os pênaltis e perde. Então ficou a sensação que o Japão chega num momento muito bom para a Copa, né? Talvez o melhor da sua história. Grupo. Eu nem discordo da análise do Stein em relação à Holanda, acho que é isso mesmo. Acho que é um time bem homogêneo, mas é isso, precisa de um coletivo para realmente ser. Foi competitivo, né, nas últimas 2 competições grandes, como eu disse. Realmente precisa desse trabalho coletivo. Só chama a atenção de que acho que falta um jogador muito diferente, assim, principalmente no setor ofensivo. O principal atacante dos caras ainda é o Memphis, né? Assim, e o Gakpo também, que tem feito muitos gols também pela Holanda, de vez em quando pelo Liverpool. Vamos ao grupo G, e acho que a gente tem já, né, o confronto que vai testar a nossa boa vontade na Copa do Mundo, né? Um grande Irã e Nova Zelândia em Inglewood, que é na Califórnia, ou no Lumen Field em Seattle, logo na primeira rodada, dia 15. E ao lado deles está a Bélgica, que não é mais uma ótima geração, agora é uma geração só e o Egito, que também, né, assim, acho que até teve alguma renovação na seleção nacional, mas também não sei se já não chegou melhor
e na Copa do Mundo anterior, né, quando o Salah veio machucado. O que vocês acharam desse grupo? A Bélgica, de fato, ela está passada, né? Se a gente pensar nos principais nomes. É, e mesmo assim, se os que ainda estão na ativa estiverem presentes, não é que se qualifica muito, né? Acho que quem pode fazer a diferença, se de fato voltar para o gol, é o Courtois. Agora, De Bruyne é um cara de lampejos hoje em dia, o Lukaku também, embora costume render na seleção, mas até acho que a Bélgica, não, dos nomes mais jovens, embora eles não se equiparem à Bélgica, que foi tão longe na Copa de 2018, eu acho que tem um talento à disposição aí, pelo menos para tentar justificar essa posição de cabeça de chave, né? E a temporada do Doku no Manchester City é excepcional, assim, é um cara que eu acho que vem um pouco com essa nova aura da Bélgica, embora muito longe, assim, da gente esperar campanhas agudas da Bélgica em relação ao que fez em outras ocasiões. Pensando nas outras seleções, o Egito, de fato, já foi mais confiável, né? E embora seja o Salah, ele tenha bons escudeiros, sobretudo Marmouche e Mustafa Mohamed, é uma seleção do Egito que também acho que não impressiona tanto quanto a de 2018, né? Até porque teve idas e vindas, mudança de técnico. O Hossam Hassan, que é o treinador atual, é uma lenda do Egito, né? O cara que fez o gol que classificou o Egito para a Copa de 90 num jogo épico contra a Argélia, mas é uma seleção do Egito que não está ali na melhor forma necessariamente. O Irã, de certa maneira, ele se assemelha um pouco ao Egito, embora seja um Irã muito mais consistente em Copas do Mundo, né? Uma sequência já de 4 Copas do Mundo para o Irã, mas é um Irã que ainda está tentando tirar ali o restinho do caldo de uma geração que foi muito boa, né? Que já, sobretudo na Copa de 2018, que chegou muito bem, que existia muita expectativa sobre o Irã, e teve alguns momentos interessantes em Copa do Mundo, então é o rescaldo um pouco dessa geração, né? Geração do Taremi, enfim, Beiranvand, muita gente histórica do Irã, mas que é um time que está passando do ponto. E a Nova Zelândia é mais uma equipe que acaba se aproveitando, né, da ocasião, e aí a Nova Zelândia de fato é uma seleção beneficiada pelo aumento de vagas na Copa do Mundo por ter essa chance direta de se classificar pela Oceania, tende a ser um time cativo da Oceania. Acho que é bem legal, até pela presença do Chris Wood, né, que fez uma temporada passada tão boa na Premier League, que vem como grande face da Nova Zelândia, mas não imagino a Nova Zelândia repetindo a surpresa que conseguiu na Copa de 2010, embora seja um grupo até mais aberto para isso do que aquele da Copa de 2010. Pode me emendar já então, Lobo. O grupo, eu me perdi nas letras, que agora Grupo tem H. mais letras. O grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Probabilidade do Marcelo Bielsa chegar a essa Copa do Mundo como técnico da seleção uruguaia, Lobo, é quanto? Vou colocar 50%, baseados naquela premissa bem científica. Ficou em cima do muro. Pode ser ou não pode, né? Porque pode Ou ser. chega ou não chega. Ou chega ou não chega, então é 50%. Mas o que eu achei legal é o duelo com o Uruguai, né? Uma seleção. Duelo de colônia contra a metrópole, né? Isso é até comum na Copa, mas é sempre interessante. A Espanha é uma seleção muito forte, talvez uma das mais fortes. Eu diria que, junto com a Argentina e França, está entre as favoritas ao título, pensando hoje, que está bem longe ainda da Copa, mas no momento são as seleções mais fortes. Então é uma seleção que se espera que consiga superar o grupo, mas acho que tem desafios interessantes. A Arábia Saudita, a gente viu na última Copa, está longe de ser uma seleção de elite, de brigar por título, evidentemente, mas não é também uma seleção horrorosa. Acho que também não é a seleção que eles esperavam que fosse a essa altura, né? Se esperava que evoluísse um pouco mais, mas ainda é uma seleção que pode complicar. Tem alguns bons jogadores, a gente vê isso
Os melhores jogadores sauditas são bons jogadores, né? Não são jogadores de nível baixo. Alguns deles talvez tivessem condição de jogar em um nível mais alto do que a própria Arábia Saudita se o país não pagasse salários exorbitantes, né? É um pouco o dilema que a gente fala sobre o Brasil em relação a técnicos, né? Será que não tem... Né, os técnicos brasileiros não querem ir ou porque o salário aqui é muito alto? Enfim, tem um pouco das duas coisas. Mas eu acho que é um grupo que o Uruguai também tem condições de avançar, mas é que o Uruguai é essa incógnita de vai estar o Bielsa vai estar bem com o elenco, vai estar em harmonia com o elenco, porque o Uruguai tem condição de avançar diante da Arábia Saudita e de Cabo Verde. Cabo Verde é uma seleção que mostrou boas qualidades nessas eliminatórias, né? Teve momentos bem interessantes, assim como a gente viu em outros lugares, fez uma boa busca dos jogadores de ascendência, né? E eu acho importante a gente ressaltar, aproveitando, Cabo Verde não é o único caso, mas a gente vai ver provavelmente, e como a gente tem visto durante esse ciclo, muita gente falando de jogadores naturalizados, né? E eu entendo, mas assim, o mundo de hoje é muito mais difícil a gente determinar isso. Jogadores que têm ascendência cabo-verdiana não é muito diferente de jogadores que nasceram, enfim, lá e tudo mais. Eu acho que a gente vive um momento que a gente passou pela colonização durante muito tempo, e durante muito tempo os colonizadores aproveitaram os jogadores que vinham das colônias, né? A gente viu isso em várias seleções europeias ao longo da história. Então me parece injusto tratar os jogadores que são nascidos na Europa muitas vezes, mas têm ascendência dos países africanos ou caribenhos, enfim, como naturalizados, sendo que eles têm a origem deles, e acho que é plenamente justo que esses jogadores escolham atuar por essas seleções. Isso depende de momento histórico e tudo mais. Tem gente que já que diz, né, que talvez em outro momento histórico o Zidane jogaria pela Argélia. Enfim, isso não me interessa muito esse debate, mas eu digo, acho que é justo que o jogador escolha atuar ali. E eu sei que tem uma coisa, muita gente acusa de ser mercantilista e tal. Eu acho que as histórias são bem boas, porque tem uma questão de origem que é muito bacana, e claro que se pode unir uma questão esportiva também, de poder jogar uma Copa do Mundo, eu acho que é legal, e a gente tem uma diáspora grande de Cabo Verde, né? Então, não só em Portugal, na própria Espanha, enfim, de vários outros lugares, até aqui no Brasil. Então, acho que é só para ressaltar que me parece um erro a gente tratar como jogadores naturalizados como se fosse algo artificial, né? E olhando para potencial, eu considero Cabo Verde até mais candidato à classificação do que a Arábia Saudita hoje, porque a Arábia Saudita fez uma Copa de 2022 muito boa, mas a expansão da liga impactou na seleção, né? Alguns jogadores-chave da seleção saudita, eles perderam sequência ali nos clubes, isso atrapalhou até o rendimento deles na seleção. A própria seleção mudou de treinador, teve aposta no Mancini, voltou a chamar o Hervé Renard, mas ainda não conseguiu a sequência que teve pré-Copa de 2022 até chegar no ápice de conseguir vencer a Argentina naquela estreia, né? Então é uma seleção da Arábia Saudita que ainda precisa reencontrar um pouquinho os seus rumos. O Uruguai é isso que vocês falaram, que é uma seleção que eu acho que tem, se ela não tem mais aquela figura muito forte de Suárez, de Cavani, de Godin, é uma seleção do Uruguai que tem assim, um equilíbrio até maior nos diferentes setores do campo, mas que acabou ficando devendo, sobretudo a Copa América é a chave, né, assim, para a maneira como o trabalho do Bielsa descarrilhou, né? Se a gente pensar no início das eliminatórias, vitória sobre a Argentina na Bombonera, foi um Uruguai que ele não conseguiu ter esse sustento, e até alguns jogadores que tiveram altos e baixos, né? Acho que o Darwin acaba sendo um exemplo dessa sequência problemática também do Uruguai. E a Espanha é aquilo que a gente falou várias e várias vezes, de ser um time com muito talento, com muita opção,
o que é importante para a Espanha, e é uma Espanha muito diferente da Copa de 2022, porque se na Copa de 2022 a gente podia fazer uma avaliação da Espanha parecida com aquela que eu fiz agora da Holanda, ser um time muito regular, olhando os setores, mas não ter necessariamente uma grande figura. Essa seleção da Espanha, hoje ela consegue se exceder principalmente pela ascensão do Yamal e do Nico Williams, né? E até alguns outros jogadores também se consolidaram desde então. O Rodri, que jogou por um tempo na seleção como zagueiro, também subiu de patamar, mesmo que vem enfrentando um período difícil por conta das lesões, e a Espanha nem de longe é dependente dele, mas é uma seleção da Espanha que tem um ciclo bom o suficiente, vem de um título continental e que ainda tem esse diferencial em relação aos talentos individuais. Ganhou até um centroavante. Você já viu? O Merino não para de fazer gol de cabeça? Tipo, cruza uma bola, marca de qualquer jeito. A Espanha é isso mesmo, né? Até um pouco sacanagem, né? Porque assim, já era um time forte coletivamente, desde a era Luiz Henrique, que tinha mesmo essa pegada de ser um elenco mais homogêneo, que você tinha todo mundo ali, mais ou menos nota 7,5, 8. E aí ganhou um dos melhores jogadores do mundo, né? Assim, de repente. Dos últimos 2 anos do Yamal foram, tipo, explosivos, né? Ele já vinha jogando, né? Já começou a jogar com muito pouca idade, mas principalmente essa última temporada ele se firmou como um dos melhores jogadores do mundo. Hoje ele é uma atração, assim, você vê o Yamal jogar, porque o Yamal tá jogando, ele dribla todo mundo, o cara tem uma inteligência sobrenatural para a idade dele, para ler o jogo, para dar passe, de visão de jogo, de como criar jogadas, além do drible e além da finalização. E é esse cara que agora lidera, né? O ataque da Espanha, que só tá na Espanha uma adversária ainda mais perigosa na Copa do Mundo. E o Arsenal tem o mesmo problema da Espanha, né? Então talvez o Merino possa exercer o mesmo papel, né? A Espanha não tem, assim, um 9 que você fale, esse é o 9 aí, bom, né? Quer dizer, agora o Arsenal tem com o Gyökeres, mas quando o Gyökeres não joga, ainda não tem. O Vinícius pergunta por que se fala 16 avos de final e dão 16ª de final, seguindo o padrão de oitavas e quartas. Eu teria que perguntar pro Biratã, porque... É por fração. É por causa de fração. A gente sabe também. Se você pensar na língua, como os portugueses falam, eles falam, por exemplo, meia final. E a representação é uma fração, meia. Oitavas é a mesma coisa. Quando a gente está falando de oitavas, quartas, a gente está falando de uma fração. E fração acima de 10 você usa avos. Então é 12 avos, 13 avos, 14 avos, 16 avos de final. Por isso, porque é uma fração. Teoricamente, entendi, né? É que a gente adaptou algumas coisas no português brasileiro. Então a gente fala quartas, eles falam quartos, né? Mas lá em Portugal mesmo fica mais fácil de entender isso, mas é porque é isso, o mata-mata é representado por frações, e as frações acima de 10 sempre põem avos no fim. É uma questão da língua portuguesa. Entendi. Muito bem. A França vai estrear contra a Senegal, e a França tem um ótimo histórico em Copas do Mundo quando ela estreia contra Senegal. E ainda vai ter a Noruega do Haaland nesse mesmo grupo, além do vencedor de um dos caminhos das eliminatórias internacionais, Bolívia, Suriname ou Iraque. Não quero nem pensar em quantos gols o Haaland vai fazer contra esses 3 times, contra um desses 3 times, né? E o Mbappé também, né? Assim, também tem essa outra questão aí nesse grupo. Mas tirando isso, acho que os 3 primeiros colocados vai dar uma briga boa. A Noruega a gente elogiou bastante ao longo das eliminatórias, né? Até assim, a França é o time melhor, né? Mas se a França não entrar ligada, e às vezes a França não entra ligada nesses jogos, né? A França tem uma preguiça do caramba desde que foi campeã do mundo, de vez em quando, pode também se complicar contra a Noruega e contra o Senegal. A França a gente vê cada vez mais distante, né, do time de 2018. É uma seleção que ainda tem o Mbappé como grande figura, mas muda em relação a faces, em relação a jogadores importantes. Eu tô curioso para ver o que o Olise pode fazer na Copa do Mundo, porque o Olise é um cara que no Bayern de Munique ele acaba eclipsado pelo Harry Kane, às vezes pelo próprio Luiz Dias, que chegou agora, mas o que ele tem jogado é impressionante, assim, e talvez ele venha jogando mais do que o Harry Kane nesse conjunto das 2 últimas temporadas.
acho que a Copa do Mundo pode ser uma virada de chave dele, especialmente se ele conseguir produzir tanto ao lado do Mbappé, né? Pode realmente se alçar como um protagonista da seleção francesa, mas é uma chave bastante complicada, né? Como falei na abertura do programa, a França acho que pegou dos rivais definidos os dois mais duros dentro desse contexto, né? Dentro daquilo que o sorteio poderia proporcionar. Senegal é uma seleção que a gente já se acostumou a ver em alto nível, né? Já é a terceira Copa do Mundo consecutiva de Senegal, tem um título de Copa Africana de Nações nesse período. Trocou de técnico, é verdade, né? Saiu ali o Cissé, chegou o Papetial, mas foi um time que ainda correspondeu muito bem nas eliminatórias para a Copa e num grupo duríssimo, porque era um grupo que tinha a República Democrática do Congo, e a gente viu na repescagem agora o que a República Democrática do Congo era capaz de produzir. O jogo contra o Brasil também acho que foi uma demonstração daquilo do que Senegal tem. É uma seleção que, obviamente, envelheceu em relação a esses dois últimos ciclos. Os medalhões de Senegal, eles já não estão mais no ápice da carreira, né? E é até curioso a gente olhar como as principais figuras de Senegal hoje estão jogando na Arábia Saudita, né? Mendy, Koulibaly, Mané, já é um outro momento da carreira, mas uma seleção de Senegal que até conseguiu trazer novos nomes no atual ciclo, alguns jogadores jovens que estão despontando na Europa, que estão conseguindo até qualificar outros setores do time. E, por exemplo, se o Mané não é mais aquele Mané do Liverpool, hoje em dia ele tem do lado o Ndiaye, que faz uma temporada muito boa pelo Everton, tem o Ismaïla Sarr, que é uma referência do Crystal Palace. Então é uma seleção de Senegal que tem essas possibilidades, né? Que conseguiu até um equilíbrio maior no elenco para não ficar tanto em função desses caras que são de fato os figurões, né? As lendas da seleção de Senegal nos últimos anos. E a seleção da Noruega é aquela decantada nos últimos anos, que tanto se esperava. Eu ainda tenho um pouquinho de calma com a Noruega, porque acho que esse período avassalador da Noruega é muito curto para a gente conseguir afirmar de fato a Noruega como uma candidata a uma campanha excepcional na Copa do Mundo, mas esses vão ser dois testes de fogo, né? Pegar França e Senegal logo de cara, acho que vai ser uma prova do quanto esse time do Ståle Solbakken de fato evoluiu e do quanto é uma equipe mais confiável do que apenas contar com o talento evidente de Haaland e de Odegaard, se o Odegaard estiver saudável, e assim a gente espera para a Copa do Mundo. A outra equipe que vai vir é claramente o candidato a saco de pancadas, né? Bolívia, Suriname ou Iraque. Das três, eu tenho um pouquinho mais de esperanças com o Iraque. Acho que Graham Arnold é um bom treinador, como a gente já viu na Copa de 2022, à frente da Austrália. É um time que conseguiu se crescer dentro das eliminatórias asiáticas, né? Fez a fase principal não foi boa, mas na fase agora dos mata-matas, dos confrontos diretos, conseguiu ter essa evolução. Acho que, e até pelo fato de já estar na final dessa repescagem, né? Aguardando quem vem de Bolívia e Suriname, é a candidata mais forte, mas aí o Graham Arnold, que já armou algumas retranquinhas na Copa de 2022, vai ter que fechar a casinha de maneira ainda mais clara, porque vai ser uma chave muito difícil para quem vier da repescagem. Tem uma grande chance, não, mas tem uma chance de Mbappé ou Haaland conseguirem algo meio salenco, assim, na Copa de 94, né? Meter 5 gols em um jogo e brigar pela artilharia da Copa na primeira fase já, né? Considerando o potencial que eles têm, são dois dos melhores do mundo, talvez os dois melhores atacantes do mundo, se a gente separar só a posição ali de ataque. Então, realmente vai ser curioso. Vai ser curioso ver os confrontos, porque Senegal, Noruega e França, acho que vão ser confrontos legais de assistir, talvez dos mais fortes dessa primeira fase. No grupo J, a Argentina enfrentará a Argélia, Áustria e Jordânia. Infelizmente, não rolou 4 times que começam com A. Eu sabia que você estava torcendo perto. por isso. Depois que teve 3 As, eu tinha certeza que você estava torcendo muito por perto. isso. Eu fiquei bastante decepcionado. Eu não lembro de um ciclo mais tranquilo de uma grande seleção quanto esse da Argentina.
basicamente desfilou, né, ao longo dos 4 anos. Foi um grande olha como eu amo o Messi Tour que eles fizeram, né? Teve despedida, teve não sei o quê, vários amistosos contra seleções fracas, porque a gente é campeão do mundo mesmo, não precisa testar quase nada. E dos jogos para valer, a Argentina também teve a melhor campanha das eliminatórias, então também teve isso. É um time muito parecido, né? Do campeão de 2022. Teve um outro jogador que apareceu, o Scaloni fez algum trabalho ali de renovação. Tem o Mastantuono que está começando a surgir. Vamos ver como é que ele vai nessa temporada com o Real Madrid. Tem principalmente o Nico Paz, né, que de um ano e pouco para cá se firmou aí como um dos grandes meias da Série A. Tá lá batendo um bolão no Como, mas a espinha dorsal do time é mais ou menos a mesma da Copa do Mundo de 2022. Vai pegar uma Áustria que tem um elenco bom, um elenco não é dos melhores da Europa, mas tem um elenco com alguma qualidade. Já também esses jogadores estiveram melhores, né, na sua carreira, caras como Arnautovic ou Sabitzer já estão chegando mais para o fim da carreira, quando a Áustria finalmente conseguiu chegar a uma Copa do Mundo com o Ralf Rangnick, que deu uma bela giradinha ali, uma guinada na sorte da seleção austríaca. E aí vai enfrentar também a Argélia, que tem uma boa regularidade também em eliminatórias, em competições internacionais saindo da África, e a Jordânia, que vai completar esse grupo. A Argentina eu tenho um pouco de dúvida, porque eu achei que a Argentina ficou muito acomodada nesse ciclo, mas o ciclo ajudou, então também não dá, né, assim, mas eu estou sentindo um pouquinho de falta de pressão sobre a Argentina. A Copa América, se é a grande prova que a gente tem, eu acho que a Copa América ela conseguiu mostrar uma Argentina que correspondeu bem sem ficar tanto na dependência do Messi, e isso é uma consequência natural desse ciclo, do Messi envelhecido, do Messi jogando no Inter Miami e lidando com um nível competitivo menor nos Estados Unidos. Era uma Argentina que precisava um pouco soltar essas amarras do Messi, e aí, como o Bonsa bem falou, já está no nível de idolatria e homenagem que em 2022 já existia, agora não tem nenhuma ressalva quanto a isso. Eu fico interessado até para ver, nesses momentos de pressão, se alguns jogadores não podem pedir passagem já durante a Copa do Mundo, e o Nico Paz, de fato, para mim, é aquele que tem maior potencial, e algo que a gente viu na Copa do Mundo, né, com Julián Álvares, com Enzo Fernandes, jogadores que acabaram se impondo logo na fase de grupos, e foram caras-chave assim, para a Argentina conseguir, de fato, ser campeã, né? O próprio McAllister, enfim, foi uma Argentina que conseguiu se moldar durante o torneio. Eu acho que o potencial da Argentina também está nisso. Se o Scaloni conseguir entender bem como é que esse time pode se moldar durante o torneio, isso ele fez muito bem em 2022, a Argentina ganha até mais escopo de favorita, indo além desse ciclo muito tranquilo. A Áustria é um time que acho que merecia, né? A gente olha para muitos jogadores da Áustria, a gente pensa, pô, esse cara merecia ter uma Copa do Mundo no currículo. E aí é um time médio no geral, não tem nada que chame muita atenção, assim, até porque alguns jogadores importantes já são veteranos em final de carreira, né? O Alaba, se estiver saudável, o Arnautovic, enfim. Mas é um time que tem essa mudança também de possibilidade de competitividade com a chegada do Ralf Rangnick. A Argélia, ficar 12 anos longe da Copa do Mundo foi muito para a Argélia, depois de tudo que fez em 2014. E aí tinha times competitivos para disputar a Copa do Mundo em 2018 e 2022. E teve problemas, as eliminatórias na África são super difíceis, então dá para entender também essa ausência. Mas é uma seleção da Argélia que mantém alguns jogadores muito importantes, até por conta de título africano que a Argélia conquistou nesse período. Ainda tem Mahrez, ainda tem alguns caras grandes, mas é uma seleção da Argélia também que eu acho que nesse ciclo atual ela se movimentou bem para captar atletas com origem argelina nascidos em outros países. Isso qualifica bastante a seleção da Argélia, jogadores muito bons. Talvez a Argélia, de todas essas seleções da África, até de outros continentes, foi a que conseguiu
elevar mais o seu patamar, assim, pensando em figuras que conseguiu agregar para esse time, e isso coloca em condições de classificação. E a Jordânia é uma participante inédita e é uma seleção que, se a gente olha assim no papel, não é uma seleção que tem grandes nomes assim arrebentando. Tem o Altamari, né, que é a grande figura da seleção da Jordânia atuando na Europa, mas é uma equipe que acaba se baseando muito mais na liga local, né, acaba contando muito mais com os jogadores do futebol em atividade no Oriente Médio, mas é uma seleção da Jordânia que a gente precisa lembrar. Passou quando não era favorita no seu grupo nas eliminatórias, né? O Iraque era o principal candidato ali na chave, e era uma chave relativamente aberta ali, que a Jordânia aproveitou a porta aberta, e é um time que vem de um vice-campeonato na Copa da Ásia, né? Então dá para esperar uma Jordânia um pouquinho competitiva, mesmo sendo uma seleção uma seleção sem tanto cartaz assim entre os candidatos da Ásia. E o Nino veio perguntar: "Você não acabou, papai? Isso geralmente demora uma hora, né?" E a gente tá quase lá, Nino. Estamos quase lá. Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão e mais um vencedor da repescagem internacional. Nesse caso, Jamaica, República Democrática do Congo, ou, como todo mundo espera, né, a Nova Caledônia. O grupo poderia ter sido, né, muito, imagino, pior para Portugal, que é também um dos favoritos para essa Copa do Mundo, né? Portugal vem de um bom ciclo. Acho que tem alguns momentos que me chamaram um pouquinho a atenção de tipo, mas tem um elenco dos mais qualificados, né, do futebol mundial. Acho que rivaliza com o de Espanha, rivaliza com o de França, e eu acho que vai ser a última Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo também, né? Mas vai saber também quando que ele vai jogar. Mas acho que caiu com o Uzbequistão, caiu com a Colômbia, que também é uma seleção que tem muitos jogadores grandes, muitos jogadores de alta qualidade. Também não acho que está no seu melhor momento dessa geração, chegando nessa Copa do Mundo. E aí o Congo pode também ser um adversário que briga nesse grupo, né? A gente até falou bastante durante os últimos programas de data FIFA, né? Como o Congo tem um elenco equilibrado, tem alguns bons jogadores e se classificou para a repescagem com méritos. Portugal é uma seleção bem forte, um elenco forte, e eu acho o grupo bem interessante também. Eu acho um grupo de bom nível. Eu gosto do Uzbequistão, eu acho que é uma seleção das que estão estreando aí na Copa. É uma seleção que já chegou perto de ir para a Copa, então acho que tem ali alguma qualidade. Não é uma seleção para passar vergonha na Copa, acho que nada disso. E a Colômbia é um time. A Colômbia é um time bom nos seus melhores dias. Não sei se dá para definir melhor que isso. É um time bom quando tá num dia bom, porque a Colômbia também tem momentos de instabilidade. Então acho que é um grupo interessante. Assim, promete jogos bons. Depende. Esse playoff são times bem diferentes. Claro que República Democrática do Congo é a que tornaria o grupo mais interessante de assistir. A gente que não é de nenhum desses países, né? Só para apreciar, eu acho que a República Democrática do Congo tornaria esse grupo ainda mais interessante, porque é um time que pode causar desafios bons. Então é um grupo que eu acho até equilibrado. Eu acho Portugal o favorito, é a seleção mais forte, mas não acho que nenhuma das seleções podem ser descartadas, né? Especialmente se for Congo mesmo classificada. Eu diria que Portugal, das seleções que nunca ganharam uma Copa do Mundo, hoje é a grande candidata a se juntar a esse grupo, porque eu gosto muito do time de Portugal e acho que Portugal, além de ter um treinador que é capaz de fazer esse time render bem numa Copa do Mundo, Roberto Martínez, eu acho que ele está aí num grupo talvez dos 5 melhores técnicos da Copa do Mundo, embora o trabalho dele em Portugal também tenha alguns momentos mais oscilantes. Tem um elenco que é muito bom e ajuda, por exemplo, para mim, assim, olhando na seleção de Portugal, o que o PSG faz, né? Você ter a evolução de Vitinha, de João Neves, de Nuno Mendes, trazendo mais recursos para Portugal, os jogadores do Manchester City também
são nomes importantes para Portugal, então é uma seleção que acho que por essa vivência de clubes, ela pode ter até uma capacidade maior também em Copa do Mundo e tem um gosto amargo, né? Se a gente pensar nas participações recentes de Portugal, sim, Portugal ficou devendo nas últimas Copas do Mundo, tinha mais capacidade e esse amadurecimento pode ajudar Portugal a render de fato, né? Apresentar um futebol de fato mais competitivo. A Colômbia eu já gostei mais nesse ciclo, é uma seleção que caiu de rendimento, né, com o trabalho do Néstor Lourenço, já teve momentos melhores, a reta final das eliminatórias teve alguns problemas, até de fato o time deslanchar ali nas 2 últimas rodadas. É uma seleção da Colômbia que tem bons jogadores, mas também às vezes eu sinto a Colômbia um pouco presa em jogadores que, enfim, Rames Rodrigues, né? Rames... não precisa falar não precisa usar código. Mas enfim, mas a Copa América deixou uma impressão positiva, né? Mas é uma Colômbia que desde então ficou devendo. É um caso um pouquinho parecido com o do Uruguai, que era um time que talvez tenha chegado no ápice do ciclo muito antes da Copa, e agora precisa acertar a sua direção para de fato ter um rendimento bom no Mundial. Os Uzbequistão novato, e aí é uma seleção que talvez das que nunca tinham disputado uma Copa do Mundo, era que estava ali mais na beira para conseguir a estreia, e além de ter alguns jogadores já rodados na Europa, né, o Shomurodov acaba sendo a figura principal, é um time relativamente jovem, então tem jogadores que foram bem em competições de base, que já até tiveram testes importantes na Copa da Ásia, que podem corresponder na Copa do Mundo, que podem aparecer na Copa do Mundo. E aí, pensando em quem vai ver da repescagem, eu acho muito difícil não ver a República Democrática do Congo. Eu diria que se a República Democrática do Congo perder, vai ser a maior zebra das 6 chaves que a gente tem de repescagem, porque para mim é a mais favorita, até mais favorita que a Turquia que eu tinha comentado. E é um time com uma mescla muito interessante, é um time que tem jogadores jovens, tem jogadores rodados, tem gente que atua pela seleção desde sempre, tem gente que veio em processo mais recente de captação, e a campanha nas eliminatórias fala por si, né? Deu trabalho para Senegal no grupo, eliminou Camarões, eliminou Nigéria, então tem uma sequência aí, até pela participação recente também na Copa Africana de Nações, que embasa para a gente acreditar que a República Democrática do Congo pode não só chegar a esse grupo, mas chegar com força até para descolar a segunda colocação. Assim, para mim não seria surpresa se a República Democrática do Congo até desbancasse a Colômbia numa eventual segunda colocação. Por fim, o grupo L, a letra do alfabeto mais adiantada que já apareceu numa Copa do Mundo, é liderado pela Inglaterra, ao lado da Croácia, com Gana e Panamá. Ninguém sabe o quanto a Inglaterra é boa hoje em dia. A Inglaterra tem um trabalho relativamente curto do Thomas Tuchel, começou devagar, com algumas vitórias fracas, sem convencer tanto assim, apanhou de Senegal em amistoso, mas também é um time que tem crescido que veio crescendo nas últimas datas FIFA, né? Obviamente a vitória em Belgrado contra a Sérvia foi o grande momento dessa trajetória com o Tuchel. É um time que tem trazido alguns nomes novos para a seleção, principalmente o Morgan Rogers, o que causa um outro problema, porque ele talvez seja o melhor jogador da trajetória do Tuchel e ele também joga na mesma posição do Bellingham. Então, né, a gente tem aí uma questão importante, né? Tem umas coisas muito estranhas acontecendo na relação entre Bellingham e Tuchel, mas é, de novo, uma seleção que tem um elenco bastante qualificado. Eu não sei se é o mais dessa história recente da Inglaterra, mas você tem ainda Saka, você tem o Kane, que talvez chegue na sua melhor forma. Bom, vai saber como é que ele vai chegar, né? Mas nesse momento, acho que ele tá na melhor forma da carreira dele, como um jogador completo, né? E também alguns outros jogadores. O Foden tem melhorado, né? Tem crescido. Ele tem uma temporada ruim passada com o Manchester City, mas ele tem começado a pegar ritmo nessa temporada. É uma Inglaterra que vem com uma campanha
ótima nas eliminatórias, mas a Inglaterra sempre vem com uma campanha ótima nas eliminatórias, e aí começa a Copa do Mundo e a história é completamente outra. Croácia, não dá para dizer que teve uma super renovação, né? É a última dança dos veteranos da Copa de 2018. Luka Modric, com 40 anos, dominando o meio-campo do Milan, vai fazer mais uma Copa do Mundo. Gana, eu vi certo, ganhou um jogo nas últimas 3 Copas Africanas de Nação e não tá exatamente assim também no seu momento mais glorioso, mas tem uma estrela em ascensão, né? O Semenyo do Bournemouth tá fazendo a temporada de afirmação da carreira dele, né? Então pode ajudar a Gana. E o Panamá não se classificou com a facilidade que a gente esperava, né? Depois de não ter Canadá, México e Estados Unidos nas eliminatórias, mas se classificou. Também é uma seleção que em alguns círculos é conhecida como a Croácia da CONCACAF, né? Também é um time super envelhecido, que tem mais ou menos os mesmos caras há 15 anos. Na verdade, não. Porque o Panamá em 2018 era bem envelhecido, né? E aí, por ser muito envelhecido na Copa de 2018, teve uma renovação grande da seleção, né? Então, sei lá, Palói, uns caras que estavam na seleção de 2018, que foram responsáveis por essa classificação inédita, aposentaram logo depois da Copa de 2018. Ainda é um time velho, né? Se a gente pensar em Cecílio Waterman, em alguns figurões que estão nessa seleção panamenha atual, mas é um time que, em relação a 2018, tem muitas faces novas, e até a seleção do Panamá eu acho que é um time que a gente precisa avaliar de um jeito diferente em 2018, porque tinha essa empolgação grande, por ser a vaga inédita e de um jeito épico na rodada final. Essa seleção do Panamá, ela sofreu para classificar nas eliminatórias, mas ela é atualmente a 4ª força da CONCACAF, que pode não representar muito, pode ser ainda o saco de pancadas do grupo, mas é um time que em Copa Ouro, em Liga das Nações, tem competido bem, né? E tem até novas figuras. Eu sempre cito o Carrasquilha, que joga muita bola, é um meio-campo muito talentoso e tem sido uma referência técnica do Panamá nesses ciclos recentes. A própria seleção de Gana também eu acho que é um time que a gente precisa olhar de um jeitinho um pouquinho diferente, porque em 2022 Gana teve uma prévia da Copa do Mundo muito tumultuada, a própria classificação para a Copa do Mundo dependeu de erro de arbitragem, foi um time que teve uma classificação culposa para a Copa do Mundo. Desde então teve problemas ainda, né? E o Gonça bem falou desse histórico recente de Gana na Copa Africana de Nações, que vem de 2 hecatombes e não se classificou para a próxima edição, né? Para essa edição que começa em dezembro, Gana não vai estar presente, mas nas eliminatórias conseguiu ir bem, num grupo em que Mali era o cabeça de chave, né? Gana não era nem a cabeça de chave, mas Gana foi bem mais competitiva, conseguiu aproveitar essa brecha na chave, e é um time que parece ganhar um pouquinho mais de equilíbrio, parece ganhar um pouquinho mais de estabilidade, mas ainda vejo Gana aquém do que teve aquele período um pouquinho mais glorioso, quando estreou na Copa do Mundo em 2006, até a participação de 2010, Gana ainda está abaixo daquele momento. A Croácia, eu também acho que é uma incógnita, a gente vê caras conhecidas ali, mas são caras conhecidas que estão nos finalmente da seleção, sobretudo Modric e Perisic. Esse ciclo ainda teve um vice-campeonato na Liga das Nações em 2023, mas a campanha na Eurocopa foi fraca, né? A Croácia foi eliminada na fase de grupo sem vencer um jogo sequer, tudo bem que era um grupo com Espanha e Itália, mas foi uma campanha ruim da Croácia, e mesmo essa campanha nas eliminatórias, a Croácia pegou um grupo muito aberto, né? Em que o principal adversário era a República Tcheca, que estava sofrendo contra a Ilhas Faroe. Então, não dá muito para a gente tirar como parâmetro. É uma Croácia que, acho que depois de toda a história bonita que escreveu em 2018 e 2022, não tem nem como a gente cobrar para a Croácia. Acho que se chegar a quartas de final já vai estar de ótimo tamanho, oitavas de final também. E o favoritismo é total da Inglaterra, e é isso, né? A Inglaterra conseguir lidar com os próprios fantasmas e com os fantasmas que ela mesma cria. Thomas Tuchel gosta disso, né? Eu me confundi com a idade da garotada aqui, né? Tem muitos jogadores veteranos no Panamá, mas o Stein explicou muito bem, esclareceu muito bem que houve essa renovação na seleção panamenha.
O Tuchel é tão bom quanto ele é brigão, né? Esse é um paralelo, assim, difícil. Eu acho que ele é mais brigão do que ele equilibrar. é bom hoje em dia, mas enfim. Mas é próximo, né? Ele é um bom próximo. técnico, mas ele também é muito complicado, né? E é curioso porque foi um problema meio que criado, né? Não é que... parece que ele criou um problema no sentido de que ninguém estava contestando muito o Bellingham, assim, né? Tem más atuações, boas atuações, mas ele parece ter criado uma questão, assim, de que ele não se dedica, né? E tudo mais, e enfim, me pareceu uma coisa meio... Eu não vou dizer fabricada, porque ele tá lá pra entender, mas ele pelo menos tornou público uma coisa que não era pública, né? Talvez tivesse ali uma questão interna. Mas esse também é um grupo bem divertido de assistir, vai ser bom de acompanhar. E é curioso porque acho que até o Pedro Venâncio estava falando isso. Apesar da Copa com 48 seleções, até que tem bastante grupo bom, né? Tem alguns grupos fracos, mas tem muitos grupos interessantes, assim. Então, isso me surpreendeu um pouco. Eu esperava mais grupos com desnível bem maior do que... Tem bastante desnível, não é que não tenha desnível. Tem algumas seleções bem fracas que vão chegar a essa fase de grupos da Copa, mas eu esperava que fosse pior do que está sendo, pelo menos no papel, né? A gente vai ver na prática, mas não me parece tão ruim. Esse grupo L mesmo é um grupo que poderia totalmente acontecer com 32 seleções, né? Inglaterra e Croácia são seleções aí que se tornaram figurinhas carimbadas. Gana também sempre é uma seleção tem bastante histórico. E como o Stein falou, não é a Gana dos seus melhores dias, né, dos seus melhores momentos, mas é uma seleção que tem ali seus méritos. Então é um grupo interessante, assim, mas de fato a Inglaterra, embora a Inglaterra seja uma campeã do mundo, né, das seleções que são das campeãs do mundo, parecia mais distante de voltar a ganhar durante muito tempo, e agora, desde 18, parece caminhando para se tornar de novo uma campeã do mundo. Está chegando perto de acontecer isso, e dessa vez chega, acho que com uma seleção mais madura, assim, em termos de jogadores os seus melhores jogadores em idade de ganhar a Copa, né? A gente vê muitas vezes os protagonistas da Copa estão ali entre 28 e 32 anos, né? Normalmente é essa idade que os caras que decidem a Copa normalmente têm essa idade, estão ali mais ou menos nessa faixa. E a Inglaterra tem alguns jogadores ali nessa faixa de idade e alguns dos seus melhores, então pode ser que seja um momento. Tem até uma renovação, eu nem acho que é um grande problema pensando para a próxima Copa, não acho que como a gente viu a geração dourada, né, que se falou que não foi tendo uma renovação à altura, né, naquela época, que Gerrard e Lampard foram parando, não dava a sensação de ter jogadores do mesmo nível sendo repostos. Acho que a Inglaterra agora nem vive esse problema, acho que tem conseguido criar bons jogadores, formar jogadores interessantes, mas é uma seleção que eu acho que começa a chegar a hora de, tá bom, fez boas campanhas, foi bem foi até em 2018 foi bem, em 2022 poderia ter ido até mais longe, mas tá na hora de realmente tirar o potencial da cartola e fazer acontecer, né? E me parece que é uma seleção que pode dar esse passo para chegar no patamar mais alto. Hoje, como eu já falei, eu não acho que está entre as favoritas, mas eu acho que tem potencial para dar esse passo e na Copa ser uma candidata ao título de fato, pela geração, pelo time, pela maturidade, pelo treinador. Mas assim, não é o Bielsa, mas é um Bielsinha, né? Assim, em termos de pode explodir e ele mesmo pode destruir o time dele daqui até a Copa. Então a gente não sabe exatamente como o Tuchel vai chegar até lá. Eu não estou nem comparando de estilo tático, nada disso. Estou falando da relação com os jogadores do Tuchel. Não é exatamente onde ele brilha, né? Então vamos ver como vai chegar até lá. Mas é uma seleção que eu tenho expectativa de, assim, menos do que quartas de final para a Inglaterra. Eu acho muito decepcionante. A Inglaterra vai precisar chegar longe e não só chegar longe,
Eu acho que é um pouco, nesse ponto tá mais parecido com o Brasil, como a gente se sente assim, putz, cair para as Bélgica tem todo o sentido técnico, a Bélgica em 2018 fazia sentido, mas é um pouco decepcionante para o Brasil, como foi com a Croácia, e a gente falou bastante que eram seleções que tinham qualidade, a gente não estava caindo por uma zebra, nada disso, mas fica aquela sensação de que, putz, tinha que ter ido mais. E eu acho que a Inglaterra está nesse patamar, nesse sentido de expectativa. Pode até não ganhar, mas tem que cair assim, para a França, como caiu na última, para a Espanha, para a Argentina, para uma seleção que você fala, beleza, bateu com outra grande e só sobrou uma. Acho que para o Brasil mesmo, a situação é um pouco essa, a expectativa se for cair, tem que cair de grande para grande, né? E aí é que são elas. Dia 11 de junho do ano que vem, começa a Copa do Mundo no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México e África do Sul. E o Brasil estreia 2 dias depois em Boston, Massachusetts, ou em Nova Jersey, no MetLife Stadium. A gente ainda vai descobrir qual é desses estádios. Falar nessa história, né, Bonsa, de estrear em 13 de junho, o Brasil estreou contra a Croácia em 13 de junho. Eu tenho uma história, porque 13 de junho é meu aniversário. E no dia de Brasil e Croácia, na Copa de 2006, eu tinha fazendo 16 anos, um amigo meu me convidou para comemorar o meu aniversário assistindo o jogo na casa dele, e estariam todos meus amigos lá, fariam uma festa, e eu não compareci na festa porque eu queria ver o jogo em paz, em casa, o gol do Kaká, como bem lembramos, nesse 13 de junho de 2006. Espero que você tenha avisado que você não ia na festa, né? Obviamente, se ele me conhece desde os 4 anos, ele sabia que eu não ia aparecer. E você? É isso aí, acho que tá entregue, né? A análise da sorteio da Copa do Mundo. O podcast começou quando ainda era dia em São Paulo e, como vocês podem ver, não é mais. A gente tá sem luz natural aí, que eu tinha uma iluminação natural, aí acabou. E acabou a iluminação. Então a gente volta na segunda-feira, vai ter muito tempo ainda para discutir favoritos. Ainda tem 6 seleções que precisam se classificar para a Copa do Mundo, né? As repescagens vão ser em março e aí a gente realmente vai ter a visão completa do grupo, mas a Copa do Mundo começou!